Desaparecimento de crianças em Portugal. Quase que acontece isso com a gente quando a gente morava em Algarve. Em 2022 foi registrado o desaparecimento de 1.102 crianças em Portugal. Em 2023 foram registrados 1.010 casos de desaparecimento de jovens e crianças em Portugal. Segundo as pesquisas, 85% desses casos são resolvidos em poucas semanas, que na maioria das vezes são jovens que fugiram de casa, que foram pra festa e não voltaram, e etc. Mas 15% desses casos não são resolvidos. Quando a gente morava no Algarve, mais precisamente em Vila Moura, uma rua sem saída, perto do prédio que a gente morava, minha esposa gostava muito de levar as crianças pra brincar lá. Na época, meu filho mais novo tinha 2 anos e meu filho mais velho tinha 4 anos. Teve um dia que ela tava lá com as crianças e chegou um carro azul, um Ford grande, como se fosse uma caminhonete, com 2 pessoas lá dentro e um bebê conforto no banco de trás. Inicialmente eles pararam o carro e começaram a comer o sanduíche. A minha esposa meio que se incomodou com aquilo, pegou as crianças e foi de volta pra casa. Como vocês podem ver nessa imagem aqui, a rua sem saída fica do lado de uma avenida. Minha esposa atravessou o canteiro e começou a andar na calçada dessa avenida. Algum tempo depois, a mulher que tava na caminhonete desceu, também atravessou o canteiro e começou a andar na mesma calçada que a minha esposa tava. Eu tinha saído pra ir no supermercado de bicicleta. Minha esposa falou que ia pra lá, então quando eu voltei do mercado, eu já voltei direto pra lá. E quando eu voltei, eu encontrei com a minha esposa na calçada, meu filho mais novo já me chamou e veio correndo pro meu lado. Do lado dessa calçada tinha uma cerca viva e de trás dessa cerca viva algumas árvores. A hora que eu cheguei, essa mulher disfarçou, olhou por cima da cerca viva, assim, como se ela estivesse procurando alguma coisa, virou as costas e saiu. A minha esposa falou que na hora que eles pararam o carro lá, ela já ficou meio cismada e resolveu sair, e a mulher acompanhou ela, e do nada, a mulher fingiu que estava procurando alguma coisa, voltou pro carro e foi embora. Isso foi uma coisa que me atormentou durante muitos meses. Eu dormia pensando nisso, eu acordava pensando nisso, e como era uma rua que ficava ao lado do prédio que a gente morava, eu passei lá todos os dias durante uns 3 meses, e eu nunca mais vi aquele carro lá, nem vi aquelas pessoas lá. Então, não são moradores de lá, não são pessoas que costumam frequentar lá. A gente sempre tenta pensar, né, a gente sempre imagina que uma coisa dessa nunca vai acontecer comigo, mas a gente nunca sabe quem é a pessoa que tá do nosso lado. Principalmente nessas cidades muito turísticas, nessa cidade que tem gente do mundo inteiro, você não faz a mínima ideia de quem é aquela pessoa, se ela mora ali, se ela é turista, se ela só tá passeando, se ela tá querendo fazer alguma coisa. Então a gente que tem filho pequeno, a gente sempre precisa prestar muita atenção em quem tá à nossa volta. O caso mais famoso do mundo, assim, de desaparecimento, né, aconteceu nas praias do Algarve. A Madeleine, eu não sei se é assim se fala, mas é uma criança que desapareceu em 2007 e ela nunca mais foi encontrada. Tiveram outros casos também de desaparecimento que nunca foram resolvidos, como de uma criança chamada Rui Pedro, ela desapareceu em 1998, e uma menina chamada Joana, desapareceu em 2004. Segundo as pesquisas que existem aí, a maioria dessas crianças são sequestradas para exploração sexual, trabalho forçado ou mendigância forçada, ou seja, eles pegam crianças pequenas, levam para outros países, forçam essas crianças a pedir dinheiro na rua e recolhem o dinheiro que essas crianças ganham e tratam elas como escravas até quando elas estiverem servindo, depois que não servir mais, simplesmente desaparecem para essas crianças. Graças a Deus não é o que acontece com muita frequência, mas no ano de 2022 e 2023, 2.112 crianças desapareceram. Dizem que 85% dos casos foram resolvidos. 15% dessas crianças ainda não foram encontradas, os casos ainda não foram resolvidos e ainda corre sobre investigação. Nos últimos 2 anos, 316 crianças desapareceram e ainda não foram encontradas. Os casos ainda não foram solucionados, ainda estão sob investigação. Eu vi um vídeo de uma mãe falando que ia passear com a filha dela na cidade turística e ela tava colocando uma pulseira de localização na filha dela. E assim que eu vi esse vídeo, imediatamente eu lembrei do que aconteceu com a gente lá em Algarve, por isso que eu resolvi gravar. Antes que apareça alguém aqui comentando que eu tô falando mal do país ou algo do tipo, longe disso, entendeu? Eu só tô tentando falar um pouco da experiência que eu tive. Graças a Deus não foi nada demais, mas poderia ter acontecido algo muito pior, que a gente não faz ideia do que seja. Infelizmente a gente não sabe o que passa na cabeça das pessoas. Portugal é um país que faz fronteira com vários outros países. Se uma pessoa pega uma criança aqui, joga dentro de um carro, dá um remédio pra ela dormir, dirige por 20 horas aí, ela passa 3, 4 países e fica muito mais difícil resolver o caso, né, caso isso aconteça. Então não é um vídeo falando mal do país ou algo do tipo. É só um vídeo de um pai preocupado, tentando alertar outros pais também, né, para que tomem cuidado, se cuidem. Cidades turísticas, locais com muito movimento, tem pessoas do mundo inteiro. Apesar de Portugal ser um país extremamente seguro, as pessoas que vêm para cá, a gente não sabe quem que é, a gente não faz a mínima ideia de quem seja. A gente não sabe qual é a intenção das pessoas ao virem para cá. E Portugal adotou também um sistema de alerta rápido, semelhante a um sistema que tem nos Estados Unidos. Em caso de sequestro ou desaparecimento, eles soltam um alerta rápido para a Europa inteira. Então todos os policiais, todos os aeroportos, todos os postos de polícia já ficam conscientes de que tá acontecendo alguma coisa, de que tem uma criança desaparecida e eles ficam mais alerta. E isso com certeza ajuda bastante na resolução dos casos. E também existe uma linha telefônica exclusiva para você fazer essas denúncias caso aconteça com você ou caso você veja isso acontecendo perto de você, que é o número 116 000. Você pode ligar para esse número de qualquer lugar da Europa, relatar um desaparecimento. O alerta vai ser dado, todo mundo vai ficar sabendo. Com a ajuda de Deus, esses casos vão ser cada vez mais resolvidos. Não é um vídeo para falar mal do país, é um vídeo de alerta. Se você é pai e mãe, você sabe do que eu tô falando.